Boa noite! E tamo nós aqui, antes da meia-noite. Oi, Lu, boa noite! Gente, é muito bom fazer essas trocas com vocês. E eu sempre digo troca, porque quando a gente passa um conhecimento, eu acredito que esse seja o propósito. Eu tirar um pouquinho daqui, ser contribuição para outra pessoa, para o universo. E em contrapartida, alguém vai ser contribuição para mim. Hoje eu vou falar sobre co-criarmos a nossa realidade, o porquê é tão difícil e porquê é tão fácil, né? Essa semana é Semana das Mulheres, então eu tô numa semana. Na quarta-feira vai ter o nosso workshop, quarta, dia 11, às 20h30, online. Quem não se inscreveu, corre lá na bio e se inscreve. Na quinta-feira eu vou participar, eu vou dar uma palestra num grupo de mulheres aqui em Sorocaba, Mais Que Mulheres, que é um grupo de mulheres empreendedoras. Na sexta-feira eu vou participar de um evento que é uma semana de mulheres dentro de uma loja. E a proposta da Josi Bernardes, que é a dona da loja, é muito mais do que vender roupas, mas é uma transformação de dentro para fora, para que a mulher utilize e perceba que a roupa que ela escolhe é a identidade dela. Então eu tô numa semana assim muito delícia, tipo, a semana que eu escolhi, né? E o perceber, que interessante. Se essa é a semana que eu escolhi, se eu amo fazer isso, eu adoro dar palestra, eu adoro essa troca. Acho que talvez por ter lecionado pelo Senac durante um bom tempo, eu tive escola, então eu gosto do aprendizado e da troca em grupo. Se é a semana que eu escolhi e ela está acontecendo, por que é que a gente tem tanta dificuldade em fazer as escolhas ou outras escolhas para vivenciá-las? Por que mesmo tendo consciência, né, e falando de experiência, de vivência, né, a luta aí pode dizer isso, por mais que a gente tenha o conhecimento, toda, vamos dizer, uma forma de conduzir, nós sabemos o passo a passo, a gente é prova viva de que é possível sim. Porque em algumas situações a gente, vamos dizer assim, para ou faz, mas vai por outro caminho, se não é exatamente o que a gente queria, né? E dentro desse pensamento, se eu sou criadora e eu sei como fazer, então teoricamente eu poderia criar qualquer coisa. E de fato posso. Só que eu acho que a maior dificuldade que eu sinto e que eu percebo muito em consultório não é a criação de uma nova realidade, é abrir mão da realidade atual. O quanto é difícil a gente abrir mão da realidade atual para criar uma nova realidade. O quanto a gente está preso em alguns conceitos, em algumas historinhas, e em função das nossas crenças, e vou dizer mais, não é das crenças às vezes muito claras, porque principalmente como terapeuta, quando a crença ela está muito clara, o que a gente faz? Vai buscar, olhar, ressignificar, mudar. A questão são as crenças inconscientes, lá guardadinha, 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 bem escondidinha. Vocês já pararam para pensar o que te impede de atingir o objetivo que você mais quer nesse momento? Quem te impede, a não ser você mesmo? O que você vai perder se esse objetivo for atingido? Hein? E é tão bacana que quando às vezes uma paciente chega para pontuar que quer, sei lá, realizar, vamos pensar assim, ai, o meu sonho é. Hoje uma falou, meu sonho é viajar fora do país, né? E aí teria que ir de avião, mas o meu marido não anda de avião. Então ela viaja todos os anos de navio.
Só que nos primeiros estava tudo bem. Agora, nesses últimos anos, ela já está cansada. Só que como que ela fala para ele? E o medo de causar nele algum desconforto. Vou dizer mais. E o medo dela falar algo e não ser vista da maneira que ela gostaria de ser vista e se sentir rejeitada. Então percebe, ela tá, basicamente o relacionamento tem uns 9 anos, faz 9 anos, todo ano eles fazem uma viagem nas férias e a viagem de navio, porque não dá para viajar de avião, porque ele não gosta de viajar de avião. E aí? Como resolver isso? E se o sonho dela é viajar de avião, então ela tá deixando de viver o sonho dela, porque ela tem limitação de se posicionar, porque não é nem um assunto, vamos dizer assim, claro. Ele sabe que ela gostaria do que ela queria, mas vamos de navio, tá bom. Percebe? Então, mais do que a gente atingir os nossos objetivos, a gente entender dentro do autoconhecimento o que é que nós vamos perder se nós tivermos os nossos sonhos realizados. Qual é o medo? Porque se nós olharmos basicamente quase todas nós para as nossas histórias, nós vamos ver que nós chegamos num lugar que, sei lá, 10 anos atrás a gente nem imaginava que chegaria. Nós vamos olhar para a nossa história, nós vamos ver que nós passamos por situação que, meu Deus do céu, você fala, caraca, tu pode, hein? Tu é poderosa. E aí? E por que essas outras situações que teoricamente são mais simples a gente não consegue transpor? Por quê? Porque é tão complexo enfrentar esses desafios, enfrentar a sua verdade. Eu tenho trabalhado muito no workshop, o nome do workshop é Permita-se Ser. E é muito interessante como isso tudo começou, né? O Permita-se Ser, eu já tinha uma ideia do projeto, da proposta, que era desenvolver atividades para as mulheres de forma leve, leve e criativa. Eu sempre passo para as pacientes atividades lúdicas, coisas básicas, coisas que elas podem fazer no dia a dia, mas que conectam elas com a essência delas, com a verdade delas. E aí, eu não tinha um nome ainda definido, né? Transformação Criativa é o nome da empresa. Caramba, e agora? E tava lá na busca. Aí eu falei, quer saber? Vou meditar. A Lu, que medita bastante, sabe melhor que eu, inclusive. E eu fui meditar e eu fui fazer uma indução. Dentro do xamanismo existe uma indução onde a gente identifica nosso animal de poder. E aí fiz todo o processo da indução, identifiquei ali meu animal de poder, eu tenho um quintal em casa, uma grama, então conectado com a natureza. Quando terminou, eu olhei para o meu braço. E aí aqui tem tatuadinho, não sei se dá para vocês verem, mas permita-se ser. E aí eu entendi. Na verdade, para que a gente se conheça, a gente tem que se permitir. Se permitir ser essência, se permitir ser a gente, se permitir sem vergonha de ser o que a gente é. Porque essa é a nossa verdade. Eu estava agora há pouco participando de uma mentoria com o Marcos Forte e estava se falando muito sobre, dentro do marketing, a questão de você conectar, né? Fazer sentir para fazer sentido, mas se conectar com a verdade. Então, às vezes, a gente vê isso muito, né? Mais do que uma mídia como é televisão, que a gente não tem contato, mas nos próprios Insta da vida, nas mídias sociais, que... Ai, Lu, tá caindo? Tem alguns lugares de Sorocaba que tá oscilando. Já tive algumas reclamações aí nesses últimos dias. Então, assim, a gente percebe que pra eu me conhecer, não adianta eu saber quem eu sou, mas eu não me permitir ser. Então, vou dar um exemplo para vocês. De repente, eu mudo de religião.
né? Vou e tal. Só que eu gosto de calça jeans e essa religião não aceita calça jeans. Só que eu gosto. E aí eu fico numa briga entre não usar mais, porque eu quero nessa religião, ou usar e essa é minha essência. E aí eu faço, bom, é a religião que eu quero, eu entendo as regras deles, e de fato, a partir do momento que você passa a frequentar, você vai se adaptar à realidade deles, e deixo de usar calça jeans, ok. Daí eu tenho um relacionamento com uma pessoa que não gosta que eu use batom vermelho. Eu gosto de usar, mas a pessoa não gosta, então para agradar essa pessoa, eu vou deixar de usar. E aí eu vou deixando, 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 e chega um momento que eu olho pro espelho e falo, meu Deus do céu, quem sou eu? Então, quando eu falo, né, quando eu desenvolvi a proposta mesmo do curso do Permita-se Ser, é justamente essa, permita-se ser você. Então, se conheça e permita-se ser quem você é. Dentro de uma técnica que eu utilizo muito em consultório, que é barra de axis, a gente trabalha muito sair do julgamento. Não julgar o outro, porque quando eu julgo o outro, eu estou ocupando um espaço dentro de mim que poderia ser de criatividade, de ação para a minha vida. E quanto mais eu julgo o outro, mais questões em mim não estão claras. Porque o que tanto me incomoda no outro? Por que me incomoda? Né? Sabe aquela pessoa que de repente você fala, ai meu Deus, a pessoa é assim, todo dia você está falando dela? Perceba o espaço que ela está ocupando na sua vida, na sua mente, nas suas horas, né? A gente escuta muito que, tipo, tem 24 horas o dia, não tem tempo para uma atividade física, não tem tempo para se conectar com o divino, não tem tempo para nada, não tem tempo para nada, né? Mas então, e se a gente, vamos imaginar que fosse igual o Big Brother, alguém filmasse nós durante 24 horas. Se filmasse vocês, o que vocês acham? Vocês acham que vocês conseguiriam olhar para essas 24 horas e ver que vocês foram produtivas? Ou será que dessas 24, produtividade mesmo foi umas 4 horas? Porque passou muito tempo falando do outro, tentando se esconder, escolhendo roupa pensando no outro, comendo, fazendo coisas para comer pensando no outro. Essas 24 horas foram usadas para quê? Para você ou para o mundo? Porque se é para o outro, você está vivendo a sua vida em função dos outros. E eu sinto muito te informar, a vida vai passar e você não se conectou, você não viveu, e aí não adianta se lamentar. Né? Então, a proposta do Permita-se Ser é justamente você se conectar com a sua essência através de atividades frequentes, atividades diárias, de forma que é necessário nesse momento você estar com você mesmo para fazer esse movimento. E são pequenas ações, ações inclusive cotidianas, mas ações que conseguem trazer mudanças que vão transformar a sua vida. Como é que eu posso querer mudar de emprego? Calcule, quero jogar tudo pro alto e trabalhar de fazer sabonete, porque esse é meu dom. Gente, eu não sei nem o que eu gosto de comer. Como é que eu vou saber qual é meu dom? Se eu nem experimentei outras coisas? Se eu nem me permiti vivenciar outras coisas? Percebem? Então, a importância, o autoconhecimento é muito importante se eu me permitir. Porque se eu entendo, por exemplo, que trânsito me deixa muito estressada. Se eu sei que eu sou assim, não vou para São Paulo. Simples assim. Eu sei que lá eu vou me estressar. Só que se eu me conheço e eu sei que trânsito me irrita, mas eu tô querendo agradar alguém, e aí eu vou para São Paulo, eu tô me desagradando, passando por cima do meu querer e não tô me permitindo. Então não adianta nada. Oi, Má. Não adianta nada eu estar conectada, eu me conhecer,
eu saber quem eu sou, eu me entender, mas eu não me permitir, eu não me aceitar. É interessante, outro dia uma amiga resolveu fazer uma limpa no guarda-roupa, que ela disse que agora ela vai ser, como é que é? Ela vai ser recatada e do lar. Daí ela tava desfazendo de shorts, de roupas mais rasgadas, mais despojadas. Ela tava se desfazendo dela. Basicamente é isso. Em prol do quê? Do outro. Porque não tem problema nenhum, gente, a gente mudar nosso estilo, tá? Pelo contrário, eu acho ótimo. Só tem que tomar cuidado se eu começar a mudar o meu estilo em função do outro, não por mim. Eu mesmo já mudei de estilo 500 mil vezes, porque eu adoro mudança. Mudo cabelo, mudo estilo de roupa, eu mudo. Mas e aí? Às vezes que isso aconteceu por causa de outra pessoa, eu não estava me permitindo ser eu. E aí? E aí a vida passa, os dias passam, o tempo passa e quem sou eu? E aí você se olha pro espelho e fala, Jesus amado, que é essa aí? Que roupa é essa? Né? E num período, sei lá, eu tenho 42 anos, se você tiver 30, 40, 20, se você olhar para trás, você foi você? Foi mesmo? No dia de hoje, nessas últimas 4 horas, você fez algo por você? Você vestiu uma roupa pensando em você, tipo, nossa, adoro colocar essa roupa porque eu fico super bem, fico empoderada. Ou não, você colocou a primeira que você viu na frente? Qual foi a última vez, e eu vou falar isso 500 milhões de vezes, que você fez uma comida que você gostava? Sem pensar na torcida do Flamengo que ia comer. Qual foi a última vez em que você saiu e falou, vou parar em algum lugar para comer, porque eu gosto de comer o que tem aqui, sozinha, para mim. E, gente, eu não tô falando de restaurante chique, nada disso. Eu, por exemplo, o McDonald's é um negócio que eu entendo que pelo menos uma vez por mês eu tenho que comer. E eu amo e como. E isso pra mim não é algo que vai me engordar, que vai fazer diferença, porque eu não como todos os dias. É o que o meu corpo pede, pelo menos uma vezinha por mês. Em contrapartida, meu corpo diz que não quer mais carne vermelha com a frequência que tinha em casa. Eu praticamente reduzi 80% da carne em casa. Até como assim, frango, uma carninha branca, mas a carne vermelha, pelo menos 80%. Porque meu corpo não aceita, não tem aceitado. Mas isso não quer dizer que se me der uma vontade de comer um Maczinho, eu não vou. Mas eu tô ouvindo o quê? A mim mesma. Então, quando eu falo do permita-se ser você, do jeito que você é. E quem gostar de você vai gostar da sua sombra e da sua luz. Se você se permite, quando você se apresenta para o mundo, você se apresenta consciente das suas sombras. Quando você se apresenta para o mundo só com aquela luz bonitona para ofuscar, para ninguém olhar para sua sombra, o que acaba acontecendo? Você vai conhecer pessoas que estão na mesma afinidade, que vão mostrar só a luz. E aí, à medida em que luz com luz vai se encontrando, vai começar a aparecer uma sombrinha ali, uma sombrinha aqui, e aí vem as decepções. Então, quanto mais clareza você tem sobre você, mais você vai falar para você, você vai permitir ser você e você vai passar isso para as pessoas a qual você conhece, a qual você convive, tá tudo bem, sem fazer tipo. Permita-se ser você, permita-se ser a sua essência, seja ela qual for. Não faz diferença. Na verdade, nós somos únicos e maravilhosos. E todos nós temos características e coisas que podemos ensinar e ser fonte de ajuda, instrumento de ajuda para o outro. Mas primeiro eu tenho que me permitir. Eu tenho que olhar para mim e entender e permitir a mim mesma passar por esse processo, a me aceitar.
Porque a maior dificuldade está em achar que o outro não me aceita, mas na verdade não é que o outro não me aceita, é que eu não me aceito. Porque as pessoas que se aceitam, elas não estão preocupadas com a opinião do outro, elas simplesmente são. Elas não vão mudar de estilo porque o outro acha isso ou aquilo. Elas vão ser elas. E tá tudo certo. E aí, se eu não agradar, cara, se eu não agradar é porque não é pra ser. Seja num relacionamento amoroso, seja com amigos, seja no trabalho. Não dá pra ser um personagem. Nós não trabalhamos na Globo. Não fazemos novela. Nós vivemos vida real. E vida real, todos nós somos sombra e luz. O segredo está em eu olhar para minha sombra, eu olhar para minha luz e falar: ok, sombra, entendi que eu sou assim. E ok, luz, entendi que eu sou assim. Eu não preciso mostrar uma parte só. Sabe, vamos começar a se permitir. Começar a permitir ser a gente e se mostrar. E falar, realmente, sei lá, tem gente que é barraqueiro. Ah, eu sou barraqueira mesmo, gosto de brigar. Cara, é como é. E talvez daqui a um tempo não faça mais sentido, talvez amanhã não faça, mas nesse momento é assim que é. Estou ciumenta. Não sou, mas eu tenho ciúmes. Transparência. Sabe? Quanto mais você olhar para sua sombra, menos ela vai ser sombra. Então, quando eu admito uma determinada característica minha que de repente não é tão iluminadinha assim, ela começa a se dissipar. Porque também quem estiver comigo está compartilhando disso. Não tem certo ou errado, tem como eu sou. E se eu me permitir ser como eu sou, eu vou atrair pessoas que são como elas são. E tá tudo bem. Eu tive um período que eu tinha uma limitação lascada. Eu sou muito sincera. Eu gosto de falar olhando no olho. Eu sou muito transparente. E eu tive algumas fases da minha vida que eu comecei a ter, tive gastrite. Por quê? Porque eu queria falar e de repente eu não podia falar porque eu ia desagradar um, outro, trabalho, relacionamento, e aquilo me fazia muito mal, aquilo me sufocava. Eu parei de agir, eu parei de viver. E pra quê? Né? Isso já faz um bom tempo, mas serviu para eu ver que, cara, peraí, eu sou eu. E tá ótimo. E quem tiver comigo, me aceita como eu sou. Mas, Lu, eu me relaciono com. Meu marido é muito ciumento. Então, vamos tentar trabalhar você para ele perceber as suas mudanças e de repente ele buscar uma ajuda, ele flexibilizar. E não você virar outra pessoa em função dele. Porque isso não vai resolver. Né? Tudo é ressignificado. Então, quando eu olho para a minha luz, como eu falei, começa como se viesse um farolzinho. Meu olhar é um farolzinho. Quando eu começo a olhar para as minhas limitações, para os pontos de melhoria, eu vou buscar ajuda para aquilo ali. Então é interessante, por exemplo, como terapeuta, é muito comum escutar em consultório assim: nossa, mas parece que você não tem problema, nossa, mas você resolve com tanta facilidade. Mas, gente, eu busco ajuda. Eu também tenho minhas questões. E quando eu tenho, eu olho para ela, acende o farolzinho, opa, tá pegando aqui. E lá vou eu cuidar. Só que eu tenho uma característica, porque eu me conheço muito bem, que é a seguinte: eu tô com X questão e eu preciso de ajuda. E eu não tenho problema nenhum em pedir e em buscar. Aí eu vou buscar todas as áreas necessárias. Tá. Aí, se a pessoa falar pra mim: Lu, você arranca a roupa e sai correndo pra rua que vai dar certo. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Quando eu assisto os vídeos no YouTube, né, às vezes eu assisto alguns, por exemplo, sobre prosperidade, eu assisto sobre autoestima, tudo que é ligado ao desenvolvimento pessoal, o segredo, todas essas dinâmicas, coisas que a gente pode pôr em prática. Então, dentro do Feng Shui, por exemplo, as mudanças de móveis dentro de uma casa faz total diferença. Eu faço. Porque tem alguém que entende um pouco mais deste assunto e eu quero trabalhar isso, eu vou fazer.
Agora, eu tô me permitindo, eu tô entendendo que eu sou assim, que eu quero assado, mas eu tô olhando para a questão que eu quero mudar. Então eu tenho que me permitir ser quem eu sou, olhar para a questão, fazer o movimento. Hoje dentro das mídias, né, de redes sociais, é muito legal porque tem curso para tudo, porque nós sempre vamos saber mais que alguém em alguma área e vamos saber menos que outro alguém em alguma outra área. Sempre. E se o objetivo nosso aqui na Terra é servir e é essa troca, nós vamos estar numa constante daqui para frente cada vez mais evolução de conhecimento, aonde eu passo o que eu sei, onde eu aprendo com alguém o que esse alguém sabe e eu não sei. E aí eu me permito aprender com ele, porque eu não sei o que ele sabe, como eu me permito ensinar o outro, porque eu sei que é um conhecimento, é uma fase, são questões que eu passei que deram super certo para mim e para vários pacientes, e eu posso ensinar. Então, nessa semana, principalmente, que é uma semana do mês das mulheres, semana das mulheres, que eu tô com vários eventos, palestra, né, com workshop na quarta-feira, com um trabalho dentro de uma loja, de uma profissional de moda. Então é muito bacana perceber o quanto a minha verdade está conectando muitas pessoas de áreas diferentes e situações diferentes. Quanto mais transparente eu tô, mais conectada com a minha verdade. Quanto mais conectada, mais vou me conectar com pessoas de verdade, né? Como eu falei para vocês, eu sempre fui muito sincera, né? Hoje eu trabalho meu filtro assim lindamente, mas eu tive um período, meu Deus, se a pessoa chegasse com uma roupa, uma amiga chegasse com uma roupa, ela não precisava perguntar se estava bonito ou não, porque eu já ia falar, que se não tivesse, já falava. Hoje não, hoje se me perguntar eu falo, mas não é que eu mudei, vamos dizer assim, a minha essência, mas eu entendi que para eu ser eu e eu me conhecendo, eu não preciso desagradar alguém. Para eu me permitir ser eu não preciso machucar o outro. Eu sendo eu, com as minhas características, dores ou não, não preciso passar por cima de ninguém. Muito pelo contrário. Quando eu estou focado em me conhecer e me permitindo ser eu mal tenho tempo da minha vida, que dirá da vida do outro. E aí a gente sai do julgamento. E toda vez que eu me percebo entrando em algum julgamento, depois eu falo, ai meu Deus, eu não acredito. Falei de novo. Por que eu tô julgando? O que tem nessa pessoa que me incomoda? Porque dentro da psicanálise, toda vez que a gente se incomoda com alguém, com a atitude de alguém, ou a gente queria ser igual a essa pessoa e não tem coragem, ou a gente é igual a essa pessoa, mas se incomoda pelo fato dela ser transparente e verdadeira. Sempre tem alguma conexão com aquela pessoa. Ou tem algum momento da nossa história que nós fomos iguais àquela pessoa. Mas toda vez que vocês entrarem no julgamento, perceba o que é que isso quer dizer a você. E sempre do lado positivo, gente. Nada de se apegar mais a questões da vida e transformar isso tudo em tragédia. Qualquer coisa que aconteça com vocês no decorrer do dia, que de repente seja um desafio, quando terminar, olha para a história e pergunte qual é o aprendizado que eu tirei disso. O que eu aprendi com isso? Sabe? Então, quando eu penso em permita-se ser, tem tatuado aqui o permita-se ser, é justamente para eu me lembrar e para eu poder passar isso para vocês. Permita-se ser vocês, com todas as suas características. Se permitam. Sabe, aceite quem vocês são. Façam coisas por vocês, façam coisas para vocês. Perceba a alma de vocês, muito mais do que o que o espelho vê. Conecta com a sua essência, conecta com a sua alma. Sabe, fecha os olhos. Respira.
Sabe, gente, é muito doido, porque se é uma respiração, por exemplo, a gente pode ficar sem comer por dias, sem beber água, mas sem respirar não, e a gente não presta atenção na nossa respiração. Respira. Respira e sente o ar entrando, sente o ar saindo. Perceba seu corpo, suas mãos, suas pernas que te levam para tanto lugar. Perceba a batida do seu coração. Se perceba. Sabe, se conecta com esse corpo. Tá com dificuldade de dormir, a gente fez uma live até sobre isso. Deitada, respira. E a cada hora que você pensar numa parte do seu corpo, seja grato, porque você tem. Porque funciona. Porque não tem limitação. Sabe? Então, cocria mais, né? E cocriar, gente, é assim. Quanto mais eu olho para algo, mais vai vindo esse algo. Então, cocria. Crie realidades que você escolhe. O momento que você está vivendo hoje, agora, exatamente, é o que você escolheu. O momento que eu estou vivendo hoje, agora, exatamente, é o que eu escolhi. Eu posso espernear, sapatear, pode ter coisa boa, não tão boa, mas são escolhas. E assim, por que é tão simples e por que a gente complica tanto? Por que nós sabemos o caminho e por que a gente tem limitação de seguir? Porque não se permite. Sabe? Então, permita ser você. Olha para você e perceba, você está sendo você? De verdade? É engraçado, ó. Uma das coisas que eu estava falando sobre o julgamento. Às vezes, existem pessoas que elas têm até alguns transtornos mesmo, que mente muito, que acredita até na mentira delas mesmas. E tá tudo bem, tá? Sem julgamento. Mas tem período que a gente tá rodeado de gente assim, falcianes, né? E aí você tem que começar a se perguntar, se eu tô atraindo muito pessoas assim, o que é que eu tô mentindo pra mim mesma? Ou onde é que eu não estou sendo verdadeira comigo mesma? Porque eu tô atraindo um monte de pessoas que mentem. Então, em que área da minha vida eu não tô sendo verdadeira comigo mesma? Já se perguntou? Em que área da sua vida você não está sendo verdadeira com você? Estranho, né? Eu digo até às vezes pesado. Pensa nisso. E eu te garanto que se você vir na tua cabeça pelo menos 3 pessoas que estão convivendo ao seu redor, que vamos dizer assim, são meio falcianes, você talvez esteja agindo da mesma forma com você mesmo. Perceba. Eu não digo em todas as áreas, mas talvez exista uma situação na sua vida em que você não é você. Eu brinco, né, quando a gente fala sobre propósito de vida, sobre missão, sobre trabalho, eu falo assim, ó, vamos combinar o seguinte, se você tivesse agora, sei lá, R$ 1 milhão, continuaria trabalhando nesse lugar? Se a resposta imediata for não, fui, já fui, esqueça, não é sua missão, não é o que você quer. Tá num relacionamento, não tá muito feliz. Se você ganhasse R$ 1 milhão agora, o que você faria? Nossa, nem voltava para casa. Já ouvi de tudo, gente. Agora, sei lá, ia conversar com ele, tentar buscar ajuda. Então, ok. Agora, se a resposta for nem voltava para casa, tem alguma coisa errada. Então, quer dizer que você não está sendo verdadeira. Não é com o outro, não. É com você. Você está num relacionamento, mas se você tivesse R$ 1 milhão, você, ó. Então, tem alguma coisa errada aí no processo. Perceba? Então, toda vez que tiver à sua volta pessoas que de repente não são tão confiáveis, perceba onde é que você está mentindo para você mesmo. Não é para os outros, não, mas para você mesmo. Qual é o personagem que você está fazendo aí que não é a sua verdade? Quem é esse personagem que está aí? E está aí por quê? Quem que te ensinou que assim é o certo? Quem falou para você que você tem que ser assim ou tem que ser assado? Onde é que está escrito? Né? Porque parece um decreto, você tem que.
Você tem que namorar, fazer faculdade, casar, ter filhos, nessa ordem. Se você separou, você tem que casar de novo. Sabe onde que está escrito? Que regras é essa que criaram? Que convenções são essas? Vamos destruir tudo isso. E quanto mais eu me conheço e se eu me permito ser eu, mais eu entendo que a minha verdade não é a do outro. Ela é um interessante ponto de vista e cada um é cada um e tá tudo certo. Desde que eu seja verdadeira comigo mesma. Desde que eu me permita ser o que eu quiser ser, como eu quiser ser. Desde que o meu ser não precise passar por cima do outro. E não vai precisar, porque quando você está conectada com você e com a sua essência, já se basta. Ambos. É energia, expansão gigante o suficiente para a gente se cuidar, para a gente olhar, para a gente ter ideias, para a gente criar. Não vai dar para ficar olhando para o outro. E é isso, gente. Então, ó, quarta-feira, workshop online, ao vivo, gratuito, permita-se ser. E vou dar umas dicas práticas para vocês, para transformar a sua vida com pequenas mudanças. Se inscreve na bio do Insta, não se esqueça. Na quinta-feira, para quem é de Sorocaba, uma palestra, permita-se ser, para a gente destravar medos, inseguranças, e junto com mulheres maravilhosas, mulheres empreendedoras daqui de Sorocaba, que é um grupo de mulheres chamado Mais Que Mulheres. E na sexta-feira com a Josi Bernardo, outro trabalho, junto com a imagem, para que cada uma das mulheres que passem por lá se conecte com a sua essência, para que elas usem roupa que tem a ver de fato com a sua personalidade. Muito mais do que comprar roupa ou ter roupa, é ser a peça que está usando. E é isso, gente. Permita-se ser você. Simples assim. Uma ótima noite. Muito bom ter você aqui. E vamos que vamos. Quarta-feira, gente, às 20 horas. Um beijo.